Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus ele vai ser estabelecido. Quando você fala do reino, você vai falar de uma mudança global, uma mudança governamental, uma mudança de leis e de ordem. Quando você fala que o reino de Deus vai ser estabelecido por 1 milênio nesse mundo, e a natureza vai ser restaurada também, tudo que você vê aí que está ruim, vai ficar bom de novo. Mas não para sempre, porque é só 1000 anos. E aí então, aquele que foi aprisionado, aquele que foi preso, que é o inimigo da alma, ele vai ser solto, e novamente ele vai enganar as nações, e aí serão guerra do Armagedon, novo céu e nova terra. Muito bem. E nós estamos falando sobre o discípulo do reino. Nós falamos há 2 cultos atrás, que quando Jesus deixou, e sempre deixou isso claro aos seus discípulos, que ele vai para a cruz, que o caminho dele é o Gólgota, é tomar a cruz, o cenário é o Calvário. Quando ele expôs isso, o Pedro falou assim: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Então Jesus viu uma grande necessidade de reunir os discípulos e a multidão para falar sobre o que era realmente o discípulo do reino de Deus. O discípulo do reino de Deus, ele tem que carregar a cruz. Se ele não quiser cruz, ele não é discípulo, porque então ele não vai ser coroado. Quando nós falamos do discípulo do reino de Deus, nós falamos, irmãos, que a cruz que nós vamos tomar, ela não é nada do que muitas vezes a gente pensa. Ela não é o nosso casamento, ela não é o trabalho, ela não é a esposa, ela não é o marido, ela não é um problema de saúde, ela não é um problema com parente. Isso não é cruz. Cruz é aquilo que Jesus deixou claro: negar a si mesmo todos os dias. Isso é cruz. A cruz, ela é então na nossa vida, né, o atestado de óbito nosso, que nós morremos para esse mundo. E morremos para as nossas próprias vontades e desejos. Isso é cruz. E aí Jesus então continuou a falar com seus discípulos e disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. E aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, ele vai salvar a sua vida. E aí nós falamos sobre o grande paradoxo da vida. O que é o paradoxo? Vamos lá. O paradoxo é tudo aquilo que a maioria das pessoas pensam e tem por verdade. Aí Deus vem e diz assim: não é isso.
Porque no mundo globalizado, aonde você tem o entendimento que você tem que ser o maior, Jesus disse, você tem que perder. Um mundo onde as pessoas só pensam em ganhar, Jesus vem e diz assim, não, o discípulo, ele precisa perder. Então esse é o grande paradoxo da existência humana. Então como é que você vai dormir com isso na cabeça? Ou você entende a mensagem da cruz, a mensagem de carregar a cruz, de ser o discípulo do reino, ou então você é mais um no meio da multidão que admira a pregação, admira a música, admira o culto, mas ainda você não é discípulo. É só um admirador. Gosto muito, acho legal, mas eu ainda não tomei a minha cruz ainda. De negar a mim mesmo para seguir o meu mestre. Seguir a Jesus, meus irmãos, ele é dinâmico. É estar com Jesus, é ouvir a voz de Jesus, é fazer o que Jesus manda, é ser igual a Jesus, é fazer aquela perguntinha básica, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele agiria? Como ele responderia? Então esse é o discípulo do reino, que Jesus vem ensinando para a multidão e para os seus próprios discípulos. Ele não deixou os discípulos fora, não, vocês não precisam ouvir. Não, ele reuniu os discípulos por necessidade de cada um deles ouvir também. E aí nós temos aquele entendimento, que o discípulo do reino é aquele que foi encontrado pelo reino, ele achou um tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha, ele comprou aquele campo com alegria. A pergunta é, o reino de Deus para você é uma alegria? É o tesouro da sua vida? Para ser discípulo do reino, irmãos, vai ser preciso, olha, que nós venhamos a mudar muito os nossos conceitos. Em que sentido? Porque senão nós vamos ficar aleatórios ao reino. Porque o que tem que pesar na nossa vida, e o que deveria pesar na nossa vida como filhos de Deus e como discípulos do reino, são as coisas eternas, e não as temporais. Mas o que pesa mais na nossa vida são o quê? As temporais. E aquilo que é eterno, o grande problema nosso, irmãos, é o seguinte, a palavra de Deus, ela é absoluta. Presta atenção, se tem uma coisa absoluta, é a palavra de Deus. Então ela sai absoluta daqui. E quando ela chega na gente, ela chega na nossa vida cheia de relativismo. Talvez sim, talvez não, quem sabe, talvez não é assim, eu não acho desse jeito. Então por isso que a vida da gente é essa bagunça. Porque a gente não tem a palavra de Deus como absoluta em nós. Porque quando ela chega na gente, a gente trabalha com o relativismo nosso aqui dentro. Não, mas eu não acho que é assim. Não, mas não tem que achar nada. É por isso que as coisas se atrapalham, tanto na nossa vida nesse mundo, quanto na nossa vida espiritual, porque nós deixamos de olhar para o absoluto de Deus, para ficar trabalhando com o relativismo da nossa vida. Mas a palavra de Deus é absoluta, irmãos. O grande problema nosso é que a gente não tem essa visão de olhar lá para o eterno, e olhar para o absoluto, olhar para o fato consumado. Quando a pessoa pensa em fé, ele pensa que fé é algo objetivo. Fé é subjetivo, porque fé é aquilo que Deus já fez, e não o que você pensa que Deus tem que fazer. Você quer ver uma coisa que foi mudada na nossa cabeça? Pensa no ministério profético. A pessoa pensa que profeta é o quê? Um adivinhador do futuro. Mas na verdade o profeta, ele fala de um fato do passado. Porque Deus já planejou tudo antes da fundação do mundo. E nós criamos e vem mudando, achando que profeta fala do futuro. Profeta não fala de futuro. Profeta, ele tinha que falar de um fato. Quando Isaías escreveu, falando sobre Jesus, ele escreveu o fato acontecido. Porque quando você lê o livro de Apocalipse, você diz assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí Isaías escreveu, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, ele não abria sua boca. Só que o Isaías não viu isso. E isso muitas vezes atrapalha a nossa vida, porque nós achamos que as coisas, quando você olha a circunstância da sua vida e da minha vida, você acha que isso não vai se concretizar. Mas quando você então parar de olhar
para o relativismo da sua vida, os seus achismos, e você colocar o absoluto de Deus para funcionar, eu olho para o absoluto da palavra, então você não vai ter problema. Então o discípulo do reino, Jesus vai tratando com ele, vai falando que ele tem que perder, e ele tem que perder o quê? O grande problema das almas, irmãos, é o seguinte, é quando a alma busca uma felicidade, um prazer, uma alegria, sem o Senhor Jesus, fora de Deus. É quando as pessoas estão ali, meus irmãos, prontas para buscar uma alegria e uma felicidade que não se encontra em Deus. Então, lembrado que Salomão tentou fazer isso? Ele tentou construir, ele construiu um monte de coisa, ele plantou jardim, ele plantou vinha, ele teve 1000 mulheres, ele fez de tudo. Mas isso não preencheu o vazio da sua alma. Porque as pessoas estão buscando uma felicidade fora de Deus. E isso não existe. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro uma coisa lá em Atos para os gregos. Nós só existimos, nós só nos movemos nele. Então vida só tem em Deus. Fora de Deus não tem nada. Se você não entender isso aí, vai ficar complicado. Se a vida só existe em Deus, e ela está em Deus, fora de Deus não tem vida e não tem felicidade nem alegria. Mas o mundo ele trabalha nesse sentido, né? Por quê? Porque o mundo, ele vai construindo os sonhos e as fantasias das pessoas. O que as pessoas querem numa cidade grande? Um shopping, bem bonito, com um monte de loja, com um monte de vitrine, para oferecer a sua felicidade, porque a sua felicidade está lá dentro. A sua felicidade tem um vidro que impede você de ser feliz, porque ele coloca na sua cabeça que a sua felicidade está lá dentro. Aí o mundo faz um monte de show, porque ele fala assim, ó, você só vai ter prazer se você for lá no show. Você anda nas avenidas, o que tem lá? Tem as grandes danceterias, boate da noite, porque o mundo põe na cabeça da pessoa que ele vai ser feliz se ele tiver a partir das 11 horas da meia-noite lá dentro. Fora de Deus não tem nada, mas o mundo constrói essas coisas. O mundo oferece as boutiques, as viagens, para você ter prazer nas viagens. E aí a gente fica lutando e buscando uma felicidade fora de Deus, porque a gente está tentando salvar o que, irmãos? A nossa vida. E tentando salvar ela, nós estamos ponhando ela a perder. Porque a gente não entendeu ainda que a nossa plena alegria e realização, ela está em Deus. Lucas capítulo 15. Lucas 15, 11. Continuou certo homem que tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele conta essa parábola que esse filho, ele tinha na sua mente que toda a sua alegria, toda a sua felicidade estaria em ele ter muito dinheiro para gastar. Ele entrar nas lojas e comprar roupa boa, ele sentar no melhor restaurante para degustar a melhor comida, ele frequentar as altas rodas da sociedade. Então, na mente desse jovem aqui, a alegria e felicidade dele estava nessas coisas. Só que uma coisa, irmãos, nós precisamos aprender com Deus: o mundo passa. Quando o Gustavo Kirten lá, né, o Guga, né, o menino, ele ganhou do André Agassi. O Agassi não pôde com ele.
E ele batia a raquete daqui, batia para lá, e o Agassi era o melhor do mundo. E o Agassi perdeu os 3 sets para ele. Ele foi o campeão. Ele era o primeiro do mundo, o primeiro brasileiro a chegar no top do tênis mundial. Quando ele chegou na fita para cumprimentar o Agassi abraçou ele e falou assim: aproveita porque passa logo. Palavras do Andréas Agassi. Abraçou o Guga, menino novo, feliz, com a bandeira do Brasil. Aproveita porque passa logo. Esse jovem aqui contado na parábola, ele achou mesmo que ele ia ganhar a vida. Jó, capítulo 20, versículo 5. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios é momentânea. A alegria desse mundo, irmão, vai passar bem rapidinho na sua vida. Eu me lembro quando eu estava lá na cidade, eu tomava conta dos jovens, né? E tinha uns 15, 16. Aí chegava essas épocas de festa na cidade. Eu já avisava para eles: toma cuidado, porque isso aí é uma pura enganação. Essas coisas levam o melhor da sua vida embora e deixam o pior deles em você. Toma cuidado. A alegria é passageira. Amanhã que dia que é? Segunda? Já acabou, certo? Passa rápido. É breve, momentânea. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais dirás: não tenho neles. Então vai chegar o dia em que essa alegria momentânea, ela não vai mais conseguir gerar a sua vida. E aí você vai chegar naqueles dias da sua vida em que você vai pensar: eu não tenho alegria mais neles, porque os olhos vão fracassando, os dentes vão ficando mais fracos, aí você já não consegue nem comer mais aquele amendoim japonês, porque você fica sem os dentes. Isso é uma realidade, irmãos. As pernas já não ajudam mais, e aí vai. Então, se a sua alegria ela não for em Deus, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. Porque a grande pergunta que você vai fazer no dia que você estiver nesse dia: o que é que eu fiz da minha vida? Eu tive um dia em uma igreja e eu tive uma oportunidade de lembrar do meu Deus nos dias ainda que eu tinha força. Lucas capítulo 9, verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Então aqui nós temos a grande pergunta de mercado: o que eu ganho se eu fechar o negócio? E o que eu perco se eu não fechar o negócio? Essa é a grande questão de Jesus. Quando Jesus vai tratar desse momento com os discípulos e todas aquelas pessoas da multidão, ele diz assim: agora é o momento de você então descobrir o que você vai ganhar se você fechar esse negócio de ser o discípulo, essa proposta do discipulado. Quem quer vir após mim? Essa proposta que Jesus ela faz ao coração e à alma do homem. Então agora é o momento de você pesar as coisas na balança. O que eu ganho se eu fechar a proposta com o Senhor, e o que eu vou perder se eu não fechar essa proposta? Capítulo 18 de Lucas, versículo 22. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque então a proposta foi feita. E aí então esse jovem pesou na balança o que eu ganho e o que eu perco. Como as coisas eternas não pesaram na sua vida, o que pesou foi as coisas passageiras. O que são as coisas passageiras? As coisas passageiras
são aquelas que não têm influência nenhuma no reino de Deus, no novo céu e na nova terra. O Bill Gates pode morrer nesse mundo sendo considerado o homem mais rico do planeta. Mas quando o corpo ficar e a alma dele, se ele não tem Jesus e não é salvo pela graça por Cristo, vai lá para o Hades, ele é o homem mais miserável do universo, da existência. Ele não é o homem mais rico do mundo, ele vai ser o homem mais miserável da existência. Então hoje você tem a oportunidade de pesar. O que eu ganho, o que eu perco? E o menino aqui pesou. Ele pesou porque o amor que ele tinha era no dinheiro. O amor que ele tinha era nas coisas que ele possuía. E aí então ele declarou a fé no Deus desse século. Qual é o Deus desse século, meus irmãos? Descrito em Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois, ou há de amar um e aborrecer o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Ele optou por Mamon. Eu vou perder, eu não vou ganhar. Olha, mas Jesus disse o que para ele, irmão? Presta atenção. Você vai ter um tesouro no céu. E tesouro no céu, lá não tem ferrugem, lá não tem traça, e o ladrão que entrar lá é porque ele se converteu. Ele é convertido, né? Então graças a Deus por isso. Lucas 18. Abre a sua Bíblia aí, em Lucas 18 mesmo, só que agora versículo 29. Então ele pesou, e o peso foi ali, vou perder. Aí Jesus vai conversar com os discípulos, e vai falar para eles o que eles vão ganhar, por terem fechado essa proposta do discipulado. E a proposta a princípio é o que, irmãos? Tomar a sua cruz, negar a você mesmo e me seguir. Tá bom. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então o que o jovem rejeitou? Ele rejeitou o céu. Ele rejeitou a incorrupção, ele rejeitou a eternidade, ele rejeitou a luz do próprio Deus na sua vida por eternidade. O que pesou sobre ele então? A morte, a destruição, o inferno, não o aniquilamento, mas uma eternidade longe de Deus. Então a questão é, o que eu ganho e o que eu perco? Aquele que quiser perder sua vida, ele vai salvar ela. Mas aquele que quiser salvar a vida, vai perder ela. E que aproveito tem, meus irmãos, o grande bandeirante, que andou pelas terras aqui brasileiras, desbravando, matando, a troco das preciosas pedras. Um dia, ele foi picado pela malária, e o saco de pedra de diamante não pôde fazer nada. Se dinheiro pudesse salvar a sua vida, o Antônio Hermílio de Moraes não tinha morrido. Agora, se você quiser perder ela, o peso de ganhar é a vida eterna. Vida eterna. Mas se você quiser perder, o ganho e o salário desse mundo é só um. Vamos lembrar o que está escrito em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é vida em Cristo Jesus. Sabe qual que é o salário desse mundo? É o salário do pecado, é a morte. Estão lembrados da mensagem passada?
que o que Judas recebeu foi 30 moedas e mais uma corda. É o preço da escravidão. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. A minha tradução está no inferno. Talvez a tua tradução está o Hades, o mundo dos mortos. Então, se você não acredita no inferno, vamos lembrar que no princípio nós dissemos que a palavra de Deus ela é absoluta. Não queira descobrir da pior forma possível. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 9, agora versículo 26. Pois qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O discípulo do reino é aquele que não se envergonha do Cristo e do Evangelho. Tem muita pessoa talvez que lá no seu trabalho nem saiba que você é o quê? Você fala para as pessoas que você é um crente? Você convida a pessoa para vir na igreja, ouvir a palavra de Deus? Um dos problemas que a gente tem, irmãos, é assim. Aqui dentro do culto, beleza. Mas quando você chega aí fora, é aí que é a oportunidade de você então se apresentar como o discípulo. Talvez você vai passar lá no seu trabalho, ou onde você trabalha, desapercebido. Porque ninguém vai achar que você é um discípulo de Jesus. Se envergonhar de Cristo e do Evangelho, não é o que um discípulo do reino ele faz. Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que você tem que ter vergonha do Evangelho? Porque no terceiro milênio, no século 21, você continua carregando uma Bíblia? É isso? Em pleno mundo globalizado, da tecnologia na alta, ainda você continua sendo aquele do passado que carrega a Bíblia, que crê num homem crucificado? É isso? Vivendo no pós-modernismo da sociedade humana, mundial, você ainda é aquele que crê nas Escrituras? Você ainda é aquele que vai na igreja? Você vai na igreja? Rapaz, faz isso não. Você é aquele que anda com a Bíblia? Romanos 1:16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você não deve ter vergonha do Evangelho nem de Cristo. Nós devemos ter vergonha do nosso testemunho. Envergonhar-se de Cristo é porque você já arrumou uma outra amizade. Você dispensou a cruz e você criou um rol de amizade. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendais que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui, Tiago não está dizendo para você fazer que nem os monges do passado. Entrar num templo lá no meio do alto, lá da montanha, ficar se flagelando e achar que você está separado do mundo, que você não é amigo do mundo. Não é isso. O que Tiago está dizendo é que quando você não influencia o mundo influencia a sua vida. E aí você cria uma amizade com o mundo. E isso é uma inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lucas capítulo 24. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, para a multidão,
que a maioria daquelas pessoas que estavam ali não passariam pela morte antes que eles vissem o reino de Deus com poder. Ô louco, pastor, então eles estão vivendo até hoje? Mas eles viram o reino de Deus com poder. Eles viram Jesus no monte da transfiguração, com o seu corpo todo resplandecido. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em poder com o corpo de glória do reino de Deus. E aí, em Lucas 24, versículo 50, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles viram o reino de Deus chegar com todo o seu poder. Vamos encerrar Lucas 14, verso 25, 26 e 27. Grandes multidões acompanhavam ele, e voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não amar menos seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É por isso que Jesus olhou para eles, viu muita gente, pouco o quê? Discípulo. E aí então Jesus lança a proposta: quem quer? Quem quer negar a si mesmo? Quem quer tomar a cruz? Quem é que quer fazer a conta do que perde e do que ganha? Quem é que quer? Eu não sei quantos vão querer, irmãos, porque isso não é incumbência minha, mas eu tenho plena convicção que o dia em que a palavra de Deus realmente ela penetrar todo o seu ser, sua alma, o Espírito Santo de Deus convencer você, você vai tomar a cruz, vai negar a si mesmo, vai ser discípulo do reino, vai ter um peso de eternidade sobre a sua vida. Negue-se a si mesmo. Esse é o discípulo do reino de Deus. Amém?